Estatística, coeficiente de determinação. Conteúdo a ser apresentado, coeficiente de determinação em regressão linear. O coeficiente de determinação R², ele tem por função definir se o modelo matemático em estudo é aplicável. Sendo dado que o R² ou coeficiente de determinação é igual ao VE dividido por VT, onde VE é a variação explicada e VT variação total. VNE é a variação não explicada, porque VT, variação total, é igual a VE, variação explicada, mais VNE, que é a variação não explicada. Então, o R² passa a ser escrito como VE dividido por VE mais VNE, ou seja, o R² é igual a variação explicada dividida pela variação explicada mais a variação não explicada. Sendo que a variação explicada é igual à somatória do y médio, y barra, menos o y estimado, elevado ao quadrado. Y barra é igual ao y médio, que é dado pela somatória dos y dividido pelo n, que é número de pares ordenados. Então, y com acento circunflexo chamamos de y estimado. E o y chamamos de y observado ou y real. Isso porque a variação não explicada é igual à somatória de y menos o y estimado elevado ao quadrado. Então, o R², coeficiente de determinação, passa a ser escrito como a somatória do y médio menos o y estimado elevado ao quadrado, sobre a somatória do y médio menos o y estimado elevado ao quadrado, mais a somatória do y observado menos o y estimado elevado ao quadrado. E o R², se maior que 81%, disse que o modelo é aplicado. O que significa isso? Se o R² for maior ou igual a 81%, significa que o modelo se aproxima em tantos por cento da realidade. Quanto mais próximo de 100%, mais próximo da realidade o modelo vai estar. Então, o limite mínimo para se considerar um modelo aplicável é 81%, que isso significa que o modelo se aproxima da realidade, representa a realidade em 81%. Então, quer dizer que modelos com coeficiente de variação inferior a 81% não são aplicáveis, porque eles representam a realidade numa faixa muito baixa. Exemplo: dado o modelo matemático obtido da temperatura em função de horas trabalhadas de uma máquina, calcule o coeficiente de determinação, diga se o modelo matemático é aplicável. Caso seja aplicável, calcule a temperatura para 5 horas e meia e 15 horas de trabalho. Dada a tabela, com horas trabalhadas em 1, 3, 7 e 12, e temperatura 23, 27, 40, 44 e 58 graus Celsius. E com modelo de temperatura estimada igual a 18,37 mais 3,23 hora trabalhada,
com domínio definido variando de 1 a 12 horas. Esse modelo foi determinado na aula de regressão linear. Então, dada a tabela, definido x e y, né, temperatura em y, horas trabalhadas em x. Então, tem que se definir o y estimado, que é a temperatura estimada dada pelo modelo. Temperatura estimada em graus Celsius é igual a 18,37 mais 3,23 hora trabalhada, definido num domínio de 1 a 12 horas. Então, o x é a hora trabalhada. Então, para uma hora trabalhada, substituindo a hora trabalhada por 1, terá que o y estimado é igual a 18,37 mais 3,23 vezes 1, resultando isso em 21,60. Agora, para 3 horas trabalhadas, mesma coisa, o y estimado é igual a 18,37 mais 3,23 vezes a hora trabalhada, nesse caso 3, que isso resulta em 28,06. Para 7 horas trabalhadas, vai substituir o 7 lá em hora trabalhada, isso ficando que o y estimado é igual a 18,37 mais 3,23 vezes 7, resultando em 40,98. Para 8 horas, então o y estimado é igual a 18,37 mais 3,23, substitui o 8 aí em hora trabalhada, vezes 8, resultando em 44,21. Para a última hora trabalhada, 12 horas, o y estimado então ficará 18,37 mais 3,23 vezes 12, resultando em 57,13. Agora, vindo às colunas referente à variação explicada e variação não explicada, onde a variação explicada é o y médio menos o y estimado elevado ao quadrado. Definindo o y médio, a somatória de y, somatória de y, 192. Então vai ficar 192 igual a 5, y estimado, y médio, quer dizer, y médio é igual a 38,40 graus Celsius. Então agora vamos definir a variação explicada, fazendo y médio menos o y estimado elevado ao quadrado. Então, para a primeira situação, vai ficar y médio 38,40 menos 21,60 elevando ao quadrado, resulta em 282,24. Próxima situação, y médio 38,40 menos o y estimado 28,06 elevado ao quadrado, isso resulta em 106,96. Próxima situação, y médio 38,40 menos 40,98, resultando isso em elevado ao quadrado, resulta em 6,66. Agora, y médio 38,40 menos 44,21, isso resulta em elevado ao quadrado, não esqueça, elevado ao quadrado, resulta em 33,76. E agora, y médio 38,40 menos o estimado 57,13 elevado ao quadrado, resulta em 350,81. Fazendo a somatória e obtendo a variação explicada, tem-se 780,38. Agora vamos obter a variação não explicada.
que é o y observado menos o y estimado. Na primeira situação, y observado 23 menos o estimado 21,60 elevado ao quadrado resulta em 1,96. 27. Y observado menos o y estimado 28,06 elevado ao quadrado resulta em 1,12. Próxima situação, y observado 40 menos o estimado 40,98 ao quadrado resulta em 0,96. Próximo, y observado 44 menos o y estimado 44,21 elevado ao quadrado resulta em 0,04. E última situação, 58, que é o y observado menos o y estimado 57,13 elevado ao quadrado resulta em 0,76. Realizando a somatória, tem-se a variação não explicada, que isto é 4,81. Sabendo que r quadrado é igual à variação explicada dividida pela variação explicada mais a variação não explicada, tem-se que r quadrado é igual a 780,38 dividido por 780,38 mais 4,85, resultando isso em 0,9938. Então, o r quadrado é igual a 99,38%. R quadrado maior que 81%. Modelo aplicado. O que significa? Que o modelo matemático, aquela equação da temperatura estimada, ela está próxima da realidade em 99,38%. Praticamente ela é igual à realidade. Ela está muito próxima de 100%. Assim, a representação técnica do modelo matemático escreve-se da seguinte forma: temperatura estimada é igual a 18,37 mais 3,27 hora trabalhada, definido num domínio de 1 a 12 horas, com um coeficiente de determinação igual a 99,38%. Então, esse modelo matemático ele é muito próximo da realidade. Por isso que ele foi aprovado, considerado aplicável, porque a realidade seria 100%, ele está com 99,38%, ele é muito próximo da realidade. Então é um excelente modelo. Como o modelo foi aprovado, vamos calcular as temperaturas para 5 horas e meia e 15 horas. Então, para 5 horas e meia, a temperatura estimada em 5 horas e meia vai ser 18,37 mais 3,23, que multiplica 5,5. Resultando que a temperatura estimada para 5,5 horas trabalhadas é de 36,14 graus Celsius. Agora, para 15 horas. Não é possível calcular a temperatura estimada para 15 horas. Por quê? 15 horas não está dentro do domínio. O domínio varia de 1 a 12. 15 está fora do domínio. Fora do domínio não é possível determinar uma temperatura, estimar uma temperatura. Próximo exemplo. Para o modelo matemático y estimado igual a 47 menos 2,60x, definido por um domínio de 1 a 17, desenvolvido para os dados tabulados a seguir, verifique se o mesmo é aplicável por meio de coeficiente de variação. Determine o y estimado para x igual a 0, 7 e 22. Não é 0,7, é 0, 7
e 22. Então, dados os dados, o y estimado, sabendo que a equação do y estimado é igual a 47 menos 2,60x, então, para cada situação vai substituir o valor de x. Para a primeira situação, o valor de x é 1, substitui 1 em x, ficando que y estimado é igual a 47 menos 2,60 vezes 1, resultando em 44,40. Na segunda situação, x é 5, então vai substituir o x por 5, ficando que y estimado é igual a 47 menos 2,60 vezes 5, resultando em 34. Agora, 9. Então, o y estimado é 47 menos 2,60 vezes 9, resultando em 23,60. 13. Então, o y estimado é 47 menos 2,60 vezes 13, resultando em 13,20. 17. Então, o y estimado vai ficar igual a 47 menos 2,60 vezes 17, resultando em 2,60. 2,80. E assim, agora abre-se as colunas. Variação explicada e variação não explicada. Necessitamos do y médio, que é a somatória de y dividido por n. Então, somando y, tem-se 118. Então, o y médio será 118 dividido por 5, resultando que y médio é 23,60. Conhecendo o y médio, posso calcular a variação explicada, que é o y médio menos o y estimado elevado ao quadrado. Então, isso vai ficar y médio 23,60 menos 44,40 ao quadrado, resultando em 432,64. A seguir, 23,60 y médio menos o estimado 34 elevado ao quadrado resulta em 108,16. Próxima situação, y estimado 23,60 menos o estimado 23,60 elevado ao quadrado dá zero. 23,60 y estimado menos 13,20. Não, desculpa. Próxima situação, 23,60 y médio menos o y estimado 13,20 ao quadrado, resultando em 108,16. Próxima situação, y médio 23,60 menos o y estimado 2,80 elevado ao quadrado 432,64. Realizando a somatória, obtém-se a variável explicada, 1081,60. Agora, obtendo a variação não explicada, que é o y observado, ou real, menos o y estimado, elevado ao quadrado, ou seja, primeira situação, 50 menos 44,40 ao quadrado, resultando isso em 31,36. Próximo, 30 menos o y estimado 34 elevado ao quadrado igual a 16. Agora, y observado 20 menos y estimado 23,60 ao quadrado, isso igual a 12,96.
y observado 10 menos y estimado 13,20 ao quadrado, isso igual a 10,24. Última situação, y observado 8 menos o y estimado 2,80 ao quadrado, 27,04. Realizando a somatória, obtendo a variação não explicada, 97,60. O r quadrado é igual a variação explicada dividido pela variação explicada mais a variação não explicada. Então, isso fica que r quadrado é igual a 1081,60 dividido por 1081,60 mais 97,60, resultando que o r quadrado ou o coeficiente de determinação é igual a 91,72%. Também maior que 81%. Ou seja, o modelo matemático em questão representa a realidade em 91,72%. Um modelo bom tende a estar mais próximo de 100%. Então é um modelo muito bom. Então assim o modelo é aplicável. Representação técnica do modelo, y estimado é igual a 47 menos 2,60x, definido num domínio de 1 a 17, com o coeficiente de determinação de 91,72%. Como o modelo foi aplicado, vamos determinar os valores para x 0, 7 e 22. Então, y estimado é igual a 47 menos 2,60 vezes x. Então, y estimado de 7 é igual a 47 menos 2,60 vezes 7. Resultando que o y estimado para 7 é de 28,80. Com relação ao y estimado de 0 e de 22 não é possível, pois 0 e 22 não pertencem ao domínio, pois o domínio é de 1 a 17. 0 e 22 estão fora desse domínio. 0 está abaixo e 22 muito acima, então não pertencem ao domínio. Então, não pertencendo ao domínio, não é possível calcular. Outro exemplo. Para o modelo matemático y estimado igual a 7,04 mais 3,61x, variando num domínio de menos 5 a 23, que apresentou variação explicada de 2.837,96 e variação não explicada de 1.363,23. Pede-se para validar o modelo e estimar os valores de y estimado para x igual a menos 12, menos 0,71 e 27,09. Bom, aí já foi dado, não foi dada a tabela, mas deu-se as variações explicada e não explicada. E sabe-se que o r quadrado é igual a variação explicada dividido pela variação explicada mais a variação não explicada. Assim, substituindo, tem-se que o r quadrado é igual a 2.837,96 dividido pela soma de 2.837,96 e 1.363,23, resultando que o r quadrado é igual a 67,55%. Isso é menor que 81%. Então esse modelo não é aplicável. Se ele não é aplicável, não é possível determinar o y estimado. Não é um modelo que pode ser usado. Se ele não pode ser usado, não se estima valores para ele.
assim encerramos a aula de hoje. Não se esqueçam, por gentileza, de dar um like no material e, se possível, se inscrever no canal.